Arturo Vidal fala em tom de despedida no Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e também conta sobre Luciano, atacante do São Paulo, que interessa a dois clubes do exterior. Preciso te atualizar sobre o Corinthians. Timão de fato quer a contratação de Arthur Gomes, ex-jogador do Santos e que hoje pertence ao Sporting. Vou trazer a resposta da diretoria alvinegra. Falo também sobre Jorge Jesus, que está esperando uma oferta da seleção brasileira. Preciso te atualizar sobre Bruno Lage. O Atlético havia descartado o Bruno Lage durante o fim de semana, mas nessa segunda-feira houve uma reviravolta. Tem ainda informação sobre um zagueiro que pertence ao Genoa e pode pintar no Vasco e muitas outras coisas. Antes, deixa eu só me apresentar. Jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos dessa segunda-feira do Campeonato Argentino. Tem Banfield e River Plate, acho que dá River. Tem Instituto Atlético Central contra o Racing, acho que dá empate. Tem ainda Vélez, Sarsfield e Argentinos Júniors. O momento é melhor do Argentinos, mas também vou de empate. E você? Não quer perder a oportunidade de se divertir em plena segunda-feira? Para participar é super simples, pega o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A fase do Palmeiras é tão boa, mas tão boa, que até o De Bruyne, em meio às comemorações do Manchester City pelo título da Champions, aparece com uma camisa do Palmeiras. Pois é, o fato inusitado aconteceu nessa segunda-feira, Verdão em fase inspiradora. Quero contar que o Cruz Azul do México recusou a oferta do Fortaleza pelo atacante Carlos Rotondi. Esse atleta virou o plano B do Fortaleza para o Savarino, negociação com o Savarino complicou e agora também não houve acordo. A ideia do Fortaleza era pegar esse jogador por empréstimo, mas os mexicanos só topam negociá-lo em definitivo. Bora contar sobre o Atlético Mineiro. O presidente Sérgio Coelho havia programado uma entrevista coletiva para as 4h30 da tarde dessa segunda-feira. A entrevista foi cancelada, tudo porque o Galo pretende se acertar com o Eduardo Cudê de forma amigável. E se isso acontecer, aí sim vai haver a comunicação de forma oficial. Daqui a pouco eu te conto sobre o novo técnico do Atlético. Quero falar também sobre o Curitiba, que se animou com a possibilidade da contratação de Héctor Fertoli. É um centroavante que tem 28 gols, pertence ao Racing e marcou gols nos dois últimos confrontos, ou melhor, nas duas últimas edições de Libertadores em jogos contra o Flamengo. A ideia do Coxa, com a ajuda da SAF, é pegar o jogador por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Para completar o giro de notícias, contar que o Juventude negocia a contratação de Fábio Gomes, jogador que pertence ao Atlético Mineiro, esteve no futebol português, sem grande destaque com a camisa do Paço de Ferreira. O Juventude pretende oficializar essa contratação para metade do ano. E a saideira do giro, contar que o Goiás anunciou o técnico português Armando Evangelista, já havia sido contratado na semana passada, nessa segunda-feira ele foi apresentado e inicia os trabalhos. Esse treinador que estava à frente do pequenino Arouca conseguiu a 5ª colocação na última edição do Campeonato Português. Bora falar agora sobre o Vasco. Repercutindo uma informação do pessoal do torcedores.com que dá conta de que o zagueiro uruguaio Alan Maturro, que foi campeão mundial sub-20 com o Uruguai durante o fim de semana, interessa ao Vasco. Esse jogador pertence ao Genoa da Itália, mas dificilmente vai ser aproveitado, até porque o técnico do Genoa quer algum jogador de mais experiência para a volta do time à primeira divisão. É nesse contexto que surgiu outro nome para a função de zagueiro e o Genoa pode acabar optando por ceder esse jogador uruguaio por empréstimo. Nesse contexto, o Vasco aparece interessado na contratação do Maturro, atleta bastante interessante, levando em consideração a juventude e o talento. Jogou todas as partidas do Mundial. Deve estar pensando, mas o que o Genoa tem a ver com o Vasco? Tem muito a ver. Ambos são clubes liderados pela 777. Até para lembrar, o Piton, que é lateral esquerdo, que era do Corinthians, hoje pertence ao Vasco, pode ir para o Genoa também por causa dessa parceria entre os clubes e a 777. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, preciso te atualizar sobre Bruno Lage. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o pessoal do Galo foi receber uma sugestão do Will Dantas durante o fim de semana. O Will Dantas é o empresário do Pedrinho. Ele se tornou muito amigo do Bruno Lage e o sugeriu para os dirigentes do Galo. O contato foi com o Rodrigo Caetano. Rodrigo, o que você acha do Bruno Lage? Em outro momento o Galo tentou. O Rodrigo falou, não estamos pensando em outro tipo de treinador, talvez um técnico brasileiro. Isso durante o fim de semana.
Nessa segunda-feira, depois de perceber que não conseguiria contratar o Jorge Jesus e nem o Tite, o Atlético se viu numa situação extremamente complicada, sem nomes bons na pauta. E o telefone do Will Dantas tocou do outro lado da linha, o Rodrigo Caetano, pedindo para que o Will Dantas abrisse a negociação pelo Bruno Lage. Está em fase inicial, mas é um nome que passou a interessar o Atlético, especialmente por conta das dificuldades do mercado. Se você não conhece o Bruno Lage, 47 anos de idade, português, ele assume as categorias de base do Benfica, acaba promovido para o Benfica profissional para a reta final da temporada, ele ficaria como uma espécie de técnico tampão enquanto o Jorge Jesus não pudesse voltar. O JJ estava saindo da Arábia Saudita e se voltasse para Portugal pagaria uma grana muito alta em impostos. Então ficou combinado que o Bruno ficaria os 6 meses finais da temporada e o JJ assumiria para a temporada seguinte. Só que o Bruno Lage acabou conseguindo uma campanha espetacular, especialmente apostando nos jovens com quem ele já havia trabalhado na base, e o Benfica foi campeão português, quebrando a banca, permitindo a ele que permanecesse no clube. Na temporada passada, o Bruno Lage esteve no Wolverhampton, não foi tão bem, acabou demitido no mês de outubro e desde outubro está sem trabalhar, treinador de 47 anos de idade. Por falar em Jorge Jesus, JJ decidiu adiar a resposta para a Federação Saudita de Futebol. Ele tem em mãos uma oferta milionária para ser o novo técnico da seleção saudita. Contrato de 3 anos, a ideia era classificar a Arábia Saudita para a próxima Copa do Mundo. Só que o JJ tem o sonho de trabalhar na seleção brasileira. E percebendo toda a dificuldade da CBF em relação à contratação de Carlo Ancelotti, o JJ decidiu aguardar mais alguns dias. A informação que eu tenho é de que na CBF ele seria só um plano D. Depois do Ancelotti, depois do Diniz e depois do Abel Ferreira. A boa notícia é que a gente deve ter um desfecho em relação a essa história muito em breve. Tá ficando chato toda essa demora na contratação de um treinador para a seleção brasileira. Hora de falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação dessa segunda-feira. Surgiu a notícia de que o Arthur Gomes, vocês lembram dele, atacante de lado de campo, revelado na base do Santos e que pertence ao Sporting de Portugal, interessaria ao Corinthians. Pedido do Vanderlei Luxemburgo, a diretoria já havia aceitado e aberto negociações com o clube português. Informação do pessoal do torcedores.com. Só para contextualizar, o Arthur Gomes foi para Portugal para jogar no Estoril, foi muito bem, acabou comprado nessa temporada pelo Sporting, pelo clube lisboeta, disputou 38 jogos com 4 gols e 3 assistências. Entrei em contato com o dirigente super importante do Timão e a resposta a respeito do Arthur Gomes foi, abre aspas, não estamos buscando atletas de lado de campo. Teremos o retorno do Gustavo Mosquito e do Mantuan. Não tem fundamento esse nome, fecha aspas. Então, descartado o Arthur Gomes, inclusive contra as duas informações em relação ao Mantuan. Está emprestado ao Zenit, até agora o Zenit não se posicionou sobre a possibilidade de ficar com o jogador em definitivo. Já o Mosquito, fase final de recuperação de uma lesão no joelho, ele já está em fase de transição e a expectativa é de que volte aos campos no mês de julho. Bora falar agora sobre Luciano, atacante do São Paulo. Recuperou a boa fase, especialmente depois da chegada de Dorival Júnior, e está chamando a atenção de clubes do exterior. Embora não existam propostas, ele foi sondado pelo Cruz Azul do México e também pelo Al Nassr da Arábia Saudita, é o mesmo time do Cristiano Ronaldo e do Anderson Talisca. Informação dada pelo GE dá conta de que esses dois clubes não fizeram proposta, mas planejam uma oferta oficial nos próximos dias. E para que o Luciano tope trocar o São Paulo por qualquer um desses dois, vai haver necessidade de uma boa compensação financeira. Luciano, que ganha hoje na casa dos R$500 mil por mês, está bem longe de ser um dos maiores salários do futebol brasileiro, embora ele esteja entre os jogadores mais bem pagos do tricolor. O recordista de salário no São Paulo é o Caleri, com algo na casa dos R$700 mil por mês. E você, venderia o Luciano? Esse é o tipo de negócio ruim, porque o São Paulo não consegue uma grana muito alta, jogador já mais veterano, e dificilmente vai conseguir uma reposição à altura. Por falar em reposição, contei para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que o Marinho estava praticamente descartado. Pouco depois, a advogada do Marinho reforçou a minha informação, trazendo a notícia de que o Marinho vai ficar no Flamengo cumprindo o seu contrato até o fim, mesmo levando em consideração a entrevista do último domingo, quando o São Paulo disse que o Marinho não faz parte dos planos. A advogada Mariju Maciel afirmou que a ideia do atacante é seguir na Gávea. Bora fechar o vídeo para falar sobre Arturo Vidal. O meio atacante já marcou data para deixar o rubro-negro. Na apresentação dele à seleção chilena, nessa segunda-feira, ele admitiu que está de saída do Flamengo. A frase foi a seguinte, abre aspas, tenho um contrato até dezembro e não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar ao Colo-Colo, mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta no contrato, ganhar os 3 campeonatos que faltam e depois veremos.
Quando ele fala em 3 campeonatos, ele se refere à Libertadores, à Copa do Brasil e também ao Campeonato Brasileiro. Arturo Vidal, que chegou na temporada passada, 36 anos de idade, R$1,5 milhão por mês, um dos piores custos-benefícios do elenco rubro-negro. 51 jogos, 2 gols e 2 títulos, esses os números do atleta chileno desde que foi contratado. Perguntaram para ele por que ele está chateado com a situação no Flamengo e ele lembrou da situação de reserva, dizendo o seguinte: podem pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Não concordo com a decisão técnica, com a decisão da comissão técnica, mas respeito. Na sexta-feira, vocês verão como estou, fecha aspas, se referindo a um dos 2 amistosos que a seleção chilena disputará durante a data FIFA. E você, tá muito triste que o Vidal vai embora? Ou acha que ele tá certo e merece pleitear uma condição de titular? Use o espaço para comentário, deixa like e não esquece de voltar às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!